Fazendo aqui a participação semanal, tradicional aqui de Marco Longaray. Bom dia, Marco. Bom dia, amigo Eduardo Costa. Bom dia a esse grande... A gente costuma dizer os atores, né? E não é no sentido tão artístico, atuador cultural, o Catulo Fernandes. E bom dia a você que está acompanhando a programação da Clique aqui, neste momento. E eu dizia antes ali, Catulo, e quero dizer aqui para quem acompanha essa minha intervenção, comentário, enfim, às vezes o quanto são... Eu tenho uma admiração por ti. Eu vou dizer que não é profunda, assim, mas é questão de reconhecimento, né? Do que tu faz pela cultura em Camaquã. Com as tuas décadas de participação, isso gera um acúmulo para quem é esforçado, para quem busca conhecimento. E o pior das coisas da natureza humana, às vezes eu digo, uma das piores dela, para mim, uma das piores é a vaidade, outra é a inveja. E às vezes eu vejo pessoas nas redes sociais, coisa e tal, aí, principalmente nas redes sociais, as pessoas, além de não reconhecerem essa tua bagagem, que poucos, tu vai procurar talvez um eletricista, um contador, um professor, assim, estou dizendo profissões, uma boa faxineira, um bom doutor, tu tem em quantidade. Agora, quantas pessoas se dedicam em qualidade pela cultura em Camaquã? Eu me lembro do doutor João Máximo, que agora já está até fragilizado da memória, coisa e tal, o quanto fez por Camaquã e tão pouco reconhecimento, né? O doutor João Máximo botou dinheiro, botou prédio para criar o núcleo de pesquisas históricas de Camaquã, publicações e praticamente, e eu vejo contigo, além de não, às vezes a gente não quer reconhecimento, a gente não, as pessoas não querem aplauso, mas tem uma parte hoje neste mundo que está polarizado, uma parte que além de não gostar de cultura, gosta de coisas mais toscas, não gosta da boa cultura, ainda achincalham aqueles que entendem, que tentam desconstruir o conhecimento daqueles que com muita dificuldade, porque às vezes é uma área que requer conhecimento, que às vezes nós estamos numa cidade, que embora seja cidade polo, mas eu já vou em shows grandiosos no Coliseu ali, que é anunciado, gratuito, aí tu vai lá. Como teve show durante a Feira do Livro aqui. Teve um ótimo conjunto durante a Feira do Livro, repercutindo o Paul McCartney. Um dos ícones dos Beatles e da música mundial. Fui lá no evento, coisa e tal. Sabe que ali acho que cabem 200 pessoas, mais ou menos, no Coliseu tinha umas 50, 60 pessoas. Show gratuito, entende? Claro, tem outras vezes, como na festa de São João, lá na nossa prainha, que é um centro poliesportivo, Rui de Castro Neto. Hoje está bastante, foi feito toda uma reestruturação ali, está muito bonito. Tem um público grande, mas às vezes Camaquã é um município que a cultura não é subvalorizada. Não vou dizer que não é valorizada, porque alguns mesmo que não quer dizer que todo mundo tem que estar presente a todo momento, né? Mas nossas próprias raízes farroupilha aqui, quando eu digo que aqui está sepultada
nada mais, nada menos que a mulher legítima do Bento Gonçalves da Silva, no cemitério São João, que aqui a poucos quilômetros, no cemitério do Cordeiro, está sepultado o primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Camaquã e filho do Bento Gonçalves, o Bento Gonçalves da Silva Filho, e que nesta terra, além de Barbosa Lessa, com a sua... ali com a propriedade que foi hoje é bem público, onde foram feitos nada mais, nada menos, para as pessoas refletir um pouco. Os lanchões Farroupilhas do Garibaldi foram aqui na mataria do Camaquã, do nosso rio Camaquã, daqui que partiram os lanchões, foram construídos, e não só partiram, e foram construídos. A história das 7 mulheres, que a própria escritora diz que aumentou para 7, que na verdade eram 5, e nós estamos com todo esse potencial, digamos, turístico, mas subutilizado por dificuldade de deslocamento, dificuldade de manutenção desses locais. Onde foram construídos os lanchões Farroupilha? Quem é que chega lá? Entende? A casa a suposta casa das 7 mulheres. Temos o Parque Bento Gonçalves aqui no município vizinho aqui do Cristal, que foi emancipado de Camaquã, mas tem todo nós estamos aqui, temos essa Camaquã de São João Batista, tem esse título registrado, reconhecido em lei estadual de terra farroupilha, mas disso pouco se extrai em termos de dos negócios hoje muito importante, que é o turismo, né? Por ocasião, quando a Globo fez eu tenho algumas críticas às vezes à Globo, que às vezes ela pende politicamente ali no subliminar, ou nem tanto no subliminar, mas a teledramaturgia da Rede Globo, isso eu tenho que tirar o chapéu, não é? A teledramaturgia é muito boa. E aí o seguinte, naquele momento da Casa das 7 Mulheres, houve bastante procura, coisa e tal, mas foi se esvaindo, porque nós não temos uma estrutura de turismo, e seria uma fonte muito boa para o comércio, para a rede hoteleira, para restaurantes e tudo isso. O turismo o pessoal que sai a fazer turismo não está com pena de gastar. Então, esse aspecto que eu falo, e esse elogio que eu digo para ti, porque tu é um batalhador numa área aí bastante árida, não é? Então, e aí, para me fechar esse meu comentário aqui, fazendo essa parte, nós tivemos agora a taxa de desemprego, a divulgação da taxa de desemprego no Brasil, a 6,6%, um dos melhores trimestres da série histórica que vem sendo medida. E aí, isto cria um problema assim, para o Copom, que é um certo contrassenso, né? Porque o país que a gente sonha, foram mais de 200 mil postos de trabalho no último mês. Então tu imagina quanto mais gente empregada, e também hoje muita gente está assim, através do MEI, do empreendedorismo, mas quanto mais pessoas no mercado de trabalho que estão na ativa, nós queríamos que as coisas tivessem melhor para todo mundo. Mas aí vem o tal do mercado lá e diz que se tiver bastante gente empregada, e infelizmente parece que acontece, aí tem consumo e a inflação volta a assustar. Aí tem que elevar a taxa de juro. A taxa de juro torna tudo bastante caro. Porque hoje se baseia muito, se nós no capitalismo bancário que vivemos, seja o banco físico, que eu gosto de trabalhar com banco físico, ou os bancos que estão aí que só existe uma sede lá num determinado lugar, não tem mais agência bancária em cada cidade.
Mas nós vivemos o capitalismo bancário por onde tudo passa por uma conta de banco praticamente, enfim. E aí a tomada de recursos, Eduardo e Catulo, isso que estão ouvindo, se torna caro. O juro diz que se tem o desemprego, nós vivemos essa contradição, que era para ter mais gente desempregada, tem mais renda circulando, é verdade, e era para a gente pensar que poderia estar num caminho de um estado que eu chamo de bem-estar social. Na medida que diminui o desemprego, as coisas tendem a aumentar de preço. Tende a aumentar de preço, aí os juros se elevam. Os juros sendo elevados, aí já desaquece um pouco, futuramente, já vão aumentando os juros para que aumente o desemprego. Parece que tem que ter um tanto de desgraça, segundo o mercado, para que as coisas não fiquem ruins. Então, quando o governo faz todos os esforços e o PIB do Brasil vem dando demonstrações nesses 3 anos do governo Lula, o governo Lula está derrubando o mercado, porque o primeiro ano era uma projeção de PIB da metade do que deu. Parece que 1,9, quem projetava mais alto era 1. Isso é bom para o Brasil. No ano passado projetava 2 e pouco, passou de 3. E este ano estão corrigindo novamente as projeções do PIB, que é o Produto Interno Bruto, é tudo quanto se gera de riquezas durante um ano no país. E claro que o governo também está abrindo mecanismos de financiamentos no momento difícil que vive a população. Um pouco é puxado pelo agronegócio, outros pelo setor de serviço, outros por financiamento, mas as pessoas estão aí, os dados estão aí, estão comprando mais casa, estão comprando mais bens. Tu tem que... A maior economia do mundo, chamada, que é os Estados Unidos, reconhecido ainda, acima da China, é o país mais endividado do mundo, né? Inclusive a China detém parte da dívida americana. Mas são mecanismos, são questões que o governo está tentando resolver, não é? Financiamento, o Brasil vem com uma taxa alta de endividamento das famílias, isto estatisticamente já vem com um percentual alto, mas o governo, diante do momento que vivemos, também está buscando saída. Também houve essa desoneração que vai atingir 60 milhões de pessoas que têm renda, consumo de energia elétrica até 80 quilowatts mês, que é bem pouquinho, né? E que ganham renda até meio salário, renda per capita, né? Tem que pegar a renda da família e dividir até meio salário mínimo, e vai ter desconto também para aquelas famílias que gastam de 80 até 120 quilowatts e que a renda seja de meio a um salário mínimo. Tu gastar 120 quilowatts por mês, tem que ser ali uma geladeira, uma lâmpada, coisa e tal, não dá para ser muita coisa, mas vai beneficiar mais da metade da população do Brasil, né? Que na situação que nós vivemos, não é de agora, não é de... Mas uma coisa que eu digo e repito aqui é essa contradição. Quanto parece que tu não pode chegar muito perto de um nível de desemprego bastante aceitável, tá com desemprego baixo, porque na atual circunstância do Brasil, o mercado, as coisas, quando o desemprego está baixo, que consegue ter bastante gente empregada, os juros se elevam por questões técnicas, coisa e tal. O dinheiro, quem quer fazer investimento, empresário tomar dinheiro, ou quem vai comprar financiado, se torna caro. E isso aí parece que tem que dar uma desaquecida na economia para as coisas estar mais estabilizadas. Mas esse mais estabilizado custa um fardo e custa muito para aqueles que não têm renda, não é? Então, eu volto a dizer aqui, acho que pela terceira, quarta vez, é bastante contraditório.
porque o ideal é que o máximo de pessoas estivessem empregadas, aquelas que estão prontas para o mercado de trabalho, em idade de estar no mercado de trabalho, e que nós pudéssemos ter produção, uma inflação mais controlada. Infelizmente não é questão, o governo não é o governo que tabela, existe o que se chama oferta e demanda e procura, não é? Na medida que existe mais demanda, existe procura por alguns produtos que não consegue atender com um valor que precisa de mais produção, e às vezes a produção é insuficiente. A tendência é desses produtos aumentarem de valor, e isto gera inflação, não é? Isso é uma abordagem um pouco aqui para falar sobre essas coisas de inflação, desemprego e o PIB brasileiro que vem dando demonstração, mesmo que com um voo que não seja em ascensão, mas vem superando as expectativas que nesses 3 anos não eram boas, e vão, de qualquer forma, este ano novamente vai superar aquilo que estava precificado pelo mercado. Talvez não seja o melhor do nosso sonho, mas o governo Lula está conseguindo produzir mais do que os analistas, mais do que as projeções das grandes corporações. Enfim, é o esforço do governo para tentar fazer o melhor diante de um mundo, de uma situação que é bastante adversa e conturbada a nível global. Muito obrigado pela sua oportunidade de ter estado contigo aqui, Eduardo, com os que acompanham o Bom Dia Camaquã do Clique Rádio, e na presença desse camarada e dessa pessoa que eu tenho admiração. Acho que uma das pessoas hoje está mais qualificada no contexto global aqui da nossa cidade, na área da cultura, que é o Catulo Fernando. Os anos também nos dão essa maturidade e oportunizam conhecimento, tá? Muito obrigado, um abençoado final de semana para todos, e com o fundamental, com saúde, né? Com certeza.